Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Os convido ao verso 25 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 35. Assim diz a palavra do Senhor a nós. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Essa é a palavra do Senhor. Senhor bendito, ajuda-nos na compreensão, na obediência, na resposta temente diante da tua palavra. Exorta-nos, consola-nos, mas também edifica em nós tua sabedoria, temor ao teu nome. Faz-nos mais parecidos com o Verbo, o Santo Cristo. No nome dele que falamos contigo com tantas expectativas e tão desejosos pedidos. Amém. Irmãos, esse é o nosso último momento ainda natalino. Permitamo-nos. E é um momento muito especial. Eu disse há pouco para os irmãos que, noutra ocasião, que essa é uma data muito iluminada. O meu prédio que o diga, né, Décio? Tá lindo. Nosso condomínio ali está bem iluminado. A cidade capricha. Há eventos muito belos por toda parte. E não é privilégio da nossa cidade. Isso se espalha pelo continente. E até um pouco para lá, noutros continentes, temos nessa data muita beleza, muitas luzes. Quantas confraternizações você participou? Eu não participei de tantas, mas como sempre foram todas muito boas. Estar com quem a gente gosta, dividir comida, quem sabe até trocar presentes. É um tempo em que nós estamos aptos à abertura do coração, à solidariedade. Fala-se em paz universal, em espírito natalino, que via de regra é generoso. Temos na figura do bom velhinho um símbolo de generosidade, muito explorado comercialmente, é fato, mas sobressai a ideia de dádiva, de generosidade, que levamos para a mesa, que levamos para os nossos lares, esse espírito natalino, a ornamentação.
a beleza, as luzes, a mesa posta. O cântico de Simeão faz parte da liturgia cristã na história. Esse que está aqui dos versos 29 a 32. Esse cântico faz parte de forma emblemática da tradição cristã nessa véspera, no calendário do advento natalino. Afinal de contas, aqui nesse cântico, junto com o Magnificat de Maria, que lemos há pouco na nossa liturgia, fazem parte de alguns cânticos que celebram a intervenção de Deus no mundo na encarnação de Jesus. Eis o verdadeiro Natal, o Logos que se faz carne e habitou entre nós, e foi a luz dos homens, de acordo com o evangelista João. Eles cantam porque percebem Deus nessa intervenção. Simeão traz palavras tão doces e cheias de contentamento. Quantos de nós chegaremos a essa conclusão na vida que Simeão pôde chegar? Deus, agora eu posso morrer em paz. O que te faria fazer essa oração? No caso de Simeão, era uma profecia acerca de Jesus Cristo. Foi profetizado a ele que ele não morreria sem ver o Salvador, o Cristo. E nessa ocasião, lá vem um casal, com um menino nos braços. E Simeão, reconhecendo a figura do Messias, diz, como quem canta e adora: agora sim, Senhor, pode despedir teu servo, porque os seus olhos viram o Salvador do Cristo. A questão é que Simeão não para por aí. Se ele parasse aqui, estaria tudo combinando com essas luzes que nos rodeiam, com esse espírito natalino de generosidade. Mas Simeão vai além. E os versos 33 a 35 mostram outro lado do Natal, mas que o completa e faz com que nós tenhamos que reconhecer o que o reverendo Tim Keller disse certa vez: ora, Jesus não foi apenas um cara legal. Ninguém crucifica caras legais, você crucifica ameaças. O verbo que se faz carne vem ser uma ameaça. E aqui Simeão está dizendo isso em tom profético, ao dizer: Maria e José, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína ou queda, quanto para a elevação de muitos em Israel. E será alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que palavras pesadas. E ele ainda vai mais longe, olha para Maria e diz: e quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Eu só sei de uma coisa: Simeão não entende nada de espírito natalino. Completamente fora do clima. Estávamos há pouco cantando o hino com ele. Maria e José estavam admirados ali, ó. Uau! Amém, Simeão. Aí ele me vem com uma dessa. Isso é coisa que se fala na ceia de Natal, queridos? Esse é o tipo de assunto que a gente traz à mesa com os parentes que a gente não via há algum tempo? Simeão vem trazer o complemento do significado do Natal. Sim, há uma provisão graciosa,
mas também há uma espada afiada entrando na história e que causará divisão. É aqui que ele diz: esse menino será levantado e alguém cairá, e o coração de muitos será exposto. E isso não vai ser uma coisa agradável para esses. Muito pelo contrário. O significado do Natal, as comemorações seculares, por mais tradicionais que sejam, os presentes, a benfeitoria, a generosidade, as luzes, não são capazes de ofuscar o fato de que existe um lado tenso do Natal, um lado ameaçador do Natal. Natal é muito mais complexo do que se prega com o tal, repito, espírito natalino. Ele é muito mais denso e profundo do que isso. É o próprio Cristo que diz em Mateus 10:34, que não veio, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada. Palavras de Jesus Cristo. Jesus não está aqui incitando violência. Não é esse o ponto dele. Muito pelo contrário. Ele é um pacificador que vai promover a paz. Ele só não a traz de forma barata, direta e simplória. E nessa hora você vai percebendo que os evangelhos vão mostrando contornos complexos e assustadores até do processo de pacificação que Jesus faz. E Ele faz isso como espada, como quem aporta, como quem e ameaça. Como qualquer pacificador, Jesus causa a ira de muitos, causa a loucura de tantos outros, traz a discórdia, a divisão, e esta é a espada que ele traz: conflito, a ponto de dizer que dividiria até famílias, e de que pessoas teriam que tomar posição entre ele e os seus entes mais próximos. Esse tipo de espada ele traz. Ele causa conflito numa ordem pessoal, porque ele provocará a queda e a elevação, e ele será sinal de contradição. A gente pode até vender curso de finanças com o nome de Jesus, moda, etiqueta, relacionamentos, e coloca lá, de acordo com os evangelhos. Isso é um mercado frutífero, rentável. E Jesus é vendido para cristãos e não cristãos como um cara legal, sábio, amor. Dá dó de ver incrédulos falando de Cristo como se soubesse alguma coisa dele, ao pintá-lo como um bom samaritano, um bonachão, gentil, que ama e acolhe, não velhinho, mas tal a postura de um bom avôzinho. Esse não é o Cristo dos evangelhos. O Cristo dos evangelhos é sim o amor. Ele é sim a paz, a alva da esperança. Mas ele vem trazer conflito, a espada, e ser símbolo de contradição, e muitos se revoltarão em ira ao contemplar sua verdade.
e chamarão isso de arrogância, revolta, e não haverá espaço para ele, nem para nascer, nem para viver. Não por menos, mataram ele. Haverá polarização de opiniões. Muitas pessoas vão se opor e ele causará conflitos. Em João 3:19 e 20, Jesus diz que as pessoas amam mais as trevas no lugar da luz e odeiam a luz porque a luz expõe a sua verdade, a verdade própria de cada um. Jesus vem ser incômodo àqueles que querem resguardar na penumbra sua própria verdade. Não dá para montar Jesus como quem brinca de Lego. Não dá para personalizar Jesus como quem faz um plano de telefonia. Não dá para pintar Jesus como quem tem liberdade artística ou mesmo poética. Jesus não é personalizável, não é editável, não é acomodável à nossa maneira para aquela além da própria encarnação da humanidade. Essa acomodação ele fez, essa personalização ele tomou a liberdade e iniciativa de fazê-la. Veio falar a nossa língua, ser gente como a gente, se tornar tangível, ferível, sofrível e mortal. Mas além dessa, não há o que alterar em Cristo. Ele é Ele. Ele é. E este expõe nossa verdade. Que muitas vezes se deflagra como mentira. Desde criança, eu detesto faxina. A gente só para de falar depois que vai amadurecendo, mas eu continuo detestando. Não só de fazê-las, mas também de tê-la acontecendo ao meu redor. Detesto aquele clima de faxina. Cortina reganhada, permita-me. Cadeira de perna para o ar, água no chão, a gente ama jogar água no chão, né? Minha mãe costumava dizer a seguinte frase carinhosa quando estava limpando a casa. E normalmente quando eu não estava ajudando, era mais frequente isso do que outra coisa. Foge daqui. Essa era a frase, com muita contundência que vinha dela para mim. Foge daqui. E eu tinha que sair tentando não pisar no chão e ir para outro lugar. De lá para cá eu continuo não gostando desse clima de faxina. Você gosta? Talvez, né? Deve gostar, porque está olhando para mim com essa cara. Mas tal como a faxina causa incômodo, assim é um médico, que ao te examinar e ver que precisa de procedimento médico, te interna. E coloca um acesso na sua mão. E marca outros exames. E de repente anestesia e abre sua barriga. E começa a fazer procedimentos. Acha isso confortável? Claro que não. Vai comer comida de hospital, vai ficar com cicatrizes, vai ficar com procedimentos médicos, confinado. Incômodo demais. Mas tal como a desordem da faxina, o procedimento médico bagunça a nossa história, tira a nossa paz para colocar as coisas mais em ordem do que já estiveram. Lá em casa nós temos uma ajudadora que vai às terças-feiras, Dona Terezinha, registrada Terezinha, uma graça, muito esforçada. Ela é responsável por me incomodar de manhã na terça. Mas quando eu chego no final do dia do trabalho e entro na minha casa arrumadinha, cheirosa, o lençol esticado, ah, que paz.
E quando a gente recebe uma alta hospitalar, se sentindo bem, que bom, né, queridos? Saber que está tratado. Alguns incômodos são necessários. Simeão está falando do maior incômodo que esse mundo encarou e não pôde suportar. Cristo Jesus vem ao mundo como uma espada afiada. Ou você está com ela, ou não suportará estar contra ela. Esse é o Cristo dos evangelhos. Aquele que expõe nossas mazelas, que nos mostra como realmente somos, e isso nos incomoda. Isso nos ofende, porque queremos poder viver como vivemos nas redes sociais, como se tivéssemos o poder de falsear a realidade, de reescrever a história e a versão do nosso personagem. História essa que sempre somos protagonistas e nunca somos o vilão. Como disse o cantor Queiroga, ninguém é o vilão da própria história, não é? Jesus expõe que sim, podemos ser. E isso nos incomoda bastante. E incomoda o mundo. De tal forma, aqueles que amarem a Cristo e decidirem agir como Ele, e seguindo Ele em obediência, levarem da sua luz por onde forem em testemunho e decisão, prepare-se para incomodar. Isso pode acontecer no seu trabalho, quando você tomar a decisão por amor a Cristo e em honra ao Evangelho, ser coerente com essa verdade e dizer não a um sistema corrupto ao seu redor. E pode não ser tão institucional assim, se isso te deixa distante dessa avaliação. Pode ser muito mais interpessoal, a partir de uma roda de fofoca, que você decide, queridos, eu não quero participar dessa conversa. Ela não diz respeito a mim e aos meus princípios. Tal postura é, por demais, esperada e óbvia de um cristão. Mas se formos honestos, vamos reconhecer que essa é uma atitude grave e que talvez tenhamos dificuldade de assumi-la numa roda de fofoca, ainda que incomodados, ainda que não compactuando deliberadamente. Muitas vezes nos omitimos do confronto de sermos incômodos, ainda que esse incômodo honre ao Rei dos Reis, ao Salvador que é Cristo. Mas perceba como que de fato é ou não um incômodo você se posicionar de acordo com o Evangelho. Há tantas esferas, há tantas possibilidades de percebermos que, se tomarmos uma posição por amor a Cristo e em honra ao Evangelho, seremos incômodos. É na política, onde emendas parlamentares agora estão sendo votadas em véspera de feriado, aos milhões de milhares. E se alguém se levanta e diz: isso está errado, eu não quero fazer parte disso, haverá tão grande incômodo no sistema, que essa pessoa será isolada, hostilizada e talvez perseguida. Isso serve para tantas esferas e para tantas possibilidades. Na polícia, a corrupção policial, a corrupção política, a corrupção na educação, a tráfico de influências, de dinheiro, de drogas.
O crime organizado do nosso país é uma força política tão poderosa, queridos. Não é? E aqueles que estão envolvidos e amam a Cristo e decidirem não compactuar, serão alvo de hostilidade, de incômodo, serão perseguidos. E por isso mesmo o povo de Deus precisa estar espalhado por todas as camadas da sociedade, para serem luz, ainda que pagando preço por isso. Em salas de aula, no Senado, na Câmara, nas cadeiras, nas forças policiais, nas filas, nos balcões, nos concursos, em nossos lares, na posição de pais e mães. Precisamos de pessoas que amam a Cristo e estejam dispostas a pagar o preço de se parecer com Ele, ainda que isso seja grave, incômodo e desassociação do seu meio. Há cônjuges que pagam o preço de amarem a Cristo. A revelia do seu cônjuge. Tive esse exemplo, infelizmente, dentro de casa. Já pude testemunhar meu pai tirar minha mãe de uma reunião de oração aos berros, depois de ter esgoelado a buzina do carro na porta. Já pude ver ele amassando uma Bíblia com as próprias mãos. Eu vi alguém pagar o preço de querer se parecer com Cristo, ainda que isso fosse incômodo. Foi alvo de hostilidade, dentro da sua própria casa, pelo Cristo que amou e que ama até hoje. E você não precisa ser o próprio Cristo para deixar as pessoas furiosas como ficaram com Ele. Basta decidir agir como Ele, em amor a Ele. Basta levar uma vida que destaca sua verdade. Dizer não à fofoca no escritório, à corrupção no governo, o racismo na vizinhança, a imoralidade na mídia. A manjedoura do Natal significa que se você viver como Jesus, não haverá muitas estalagens para você. Cristo já não tinha lugar desde a encarnação e continuou sem lugar. Por fim resolveram pendurar numa cruz estreita, porque ele não tinha lugar de honra nesse planeta. Aqueles que viverem como Cristo poderão também não ter. Nos primeiros séculos do cristianismo, mas foquemos no primeiro, nós temos uma cultura grega politeísta, de tal forma que há divindades no panteão grego para tudo quanto é tipo de atividade humana. Ceres, a deusa da agricultura, Afrodite, a deusa do romance e do amor, Ares, o deus da guerra, e por aí vai. Zeus, Artemis. Os deuses interagem no imaginário cultural com as atividades profissionais, relacionais, afetivas, sociais. O deus Baco é o da festa, da orgia, da bebedice, da glutonaria, dos prazeres à mesa. E agradá-lo significa ter fartura à mesa, não no sentido de provisão, mas de festa e celebração. Daí as festas bacanais. Daí um elogio que não sei se agora soa tão bom, né? Uma pessoa bacana. Vai remontando a um passado sombrio,
Mas eu não sou desses que fazem esse plurido ético, não sou dado a isso. Mas, veja, a interação desse mundo antigo com a divindade é uma coisa muito prática e pragmática. Se eu desagradar os deuses, eles se irarão conosco e causarão desordem, castigos, e nos levarão à escassez, seja da regalia da festa, ou mesmo da má sorte no amor, ou mesmo na punição contra um romance. A lavoura que seca, o mercado que traz falência, e em cada área da sociedade há uma divindade para ser agradada. Se você visitasse Atenas nessa época, como Paulo fez em Atos 17, é relatado com certa robustez de detalhes, você vai percebendo as arquiteturas sugestivas para esse panteão e politeísmo, porque ele vai observando que há edificações e altares para as mais distintas divindades espalhadas. O texto nos narra, através de Lucas, que o seu espírito se revira em indisposição com o que ele vê. Tamanha era a idolatria predominante naquele lugar. Eu estou relembrando você desta situação teológica e social, cultural, para te falar que quando os cristãos se levantaram nesta ocasião e nesse contexto, eles se levantaram de forma profundamente incômoda e assertiva. Primeiro porque não ofereciam oferendas, perdão pela redundância, mas você me entende. Eles não agora dedicavam nada em templos, não faziam sacrifícios, não havia festas dedicadas de forma a agradar divindades. Aliás, sobretudo, afirmaram que existia um Deus e um único Deus. É pregando essas pessoas no texto citado em Atos 17 que Paulo diz: nele existimos e nos movemos. Foi ele quem nos deu respiração, fôlego e tudo mais. A pregação cristã no primeiro século é de tal forma absoluta e exclusivista que o panteão politeísta tão rico dos gregos é desafiado a se tornar folclore. O que acontece com os cristãos então nesta cena? Eles perdem empregos, eles perdem posição social, eles são deslocados de seus prestígios, eles são tidos como intolerantes e apresentam-se como ameaça à ordem. E é nesse contexto que você vai ter, por exemplo, o livro do Larry Hurtado, Why on Earth Did anyone become a Christian in the first 3 centuries? Por que alguém, ou melhor, por que cargas d'água alguém se tornaria cristão nos primeiros 3 séculos? Por quê? Se é tão custoso, se é tão penoso ser um cristão nos primeiros séculos. Você perde emprego, e ele relata muito bem isso, historicamente nas suas pesquisas. Você perde prestígio, você é levado muitas vezes a um tipo de inquisição interrogatório. Paulo, por exemplo, é açoitado por pelo menos 2 vezes. No tempo de Nero, você sabe o que aconteceu com os cristãos? Eles foram queimados. No tempo de Domiciano, você vai ter o Coliseu como o palco dos romanos, onde cristãos eram levados para ser entretenimento para aquelas pessoas, onde eles seriam fritados em óleo quente, seriam amarrados em carroças que seriam açoitadas em direções opostas para ver o que acontecia com os membros dos cristãos no meio da arena. Consegue imaginar isso, queridos? Esses são os 3 primeiros séculos da igreja nascente. Quando não, leões eram colocados na arena para brincar com os cristãos. Esse era o preço
de amar a Cristo. Algo que só poderia ser feito se você verdadeiramente cresce na sua encarnação, morte e ressurreição, da qual muitos foram testemunhas oculares. Portanto, a mensagem do Evangelho, queridos, traz hostilidade, porque ela a todo tempo foi considerada hostilidade à ordem das coisas. Hoje talvez não seja tão diferente. Talvez não estejamos vivendo num momento tão desassociado dos 3 primeiros séculos. Passamos pela Idade Média, pelo Iluminismo, pelo Renascimento também, adjunto. Passamos pelo racionalismo, pelo romantismo outrora. Chegamos nessa pós-modernidade, onde você foi dando vazão ao ego humano cada vez de forma mais robusta, a ponto de chegarmos agora no momento onde esse ego escolhe para si sua própria verdade, seu próprio universo. Estamos na era do imaginário heróico, dos quadrinhos e dos filmes e das linguagens cinematográficas do multiverso. Nem é tão novo assim, talvez estejamos falando nisso há uns 30 anos. Mas agora se populariza uma linguagem cada vez mais que faça sentido, de multiversos. Porque nem no universo só mais cabe o imaginário, a ânsia humana de personalização, de liberdade, de inventar a própria história, de inventar a própria verdade. Nesse sentido, Nietzsche foi profético com o seu super-homem. Estamos vivendo o amadurecimento da sua proposta. Somos dono da própria história. Que nada nos oprima, pensa o ego. Romanos 1 vai nos falar e argumentar sobre, há tanto tempo atrás, desse motor do ego, da autojustificação. Pois bem, o Evangelho vem condenar a autojustificação. Não porque ela é concorrente de outra, é porque não existe tal coisa. Não podemos salvar a nós mesmos. E o Natal nos alerta sobre isso. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que venha e faça por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Esse motor de autojustificação precisa ser quebrado em nós. Não existe problema maior para todo esse complexo de repressão e negação do que o próprio Jesus. Tudo que lhe diz respeito nos alerta, abre aspas, ou não sabeis que não sois de vós mesmos, mas foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E esta é a afirmação do Evangelho. Esta é a dádiva do Natal. Alguém que vem morrer no seu lugar, porque você não tem condição digna de expiar os próprios pecados. Alguém que vem ser justiça por você, porque eu e você não podemos ser justos por nós mesmos. Só que isso significa que não somos mais de nós mesmos. E isto ameaça e ofende o nosso ego. Isso ameaça e ofende o nosso senso de posse, liberdade e de sermos donos do próprio nariz. Mas esse é o Evangelho libertador, salvífico. E as pessoas se ofenderão com essa mensagem. As pessoas se ofenderão com o seu testemunho e com a sua verdade. As verdades do Evangelho, por mais simples que sejam, são tão absolutas e radicais, que se estampadas numa placa de papelão, serão alvo de violência em praça pública, em campos universitários, em shoppings.
Ou você não está percebendo isso acontecendo hoje mesmo? Se você levantar o seguinte postulado: há um só Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Escreve isso numa cartolina. Eu não estou dizendo que esse é um bom método de evangelismo, isso é outra história. Eu só estou refletindo contigo o fato de que o evangelho continua sendo tratado como algo hostil, intolerante, e não tem lugar para ele nesse mundo. Porque ou ele te envolve, ou ele é um problema grande para você. É uma verdade que não pode concorrer com outras, não pode ser acomodada ao lado de outras. Ou essa verdade sobrepuja e subjuga todas as outras que concorrem com ela, ou ela não é verdade. Porque Jesus se põe como o Deus vivo e não mais um Deus, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano dos reis da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Essa é uma mensagem absoluta, não uma mensagem relativa. Não existe problema maior do que esse para o senso de autojustificação, de ego levantado, do que ver um Cristo que diz que é o único Deus e veio salvar. E Simeão está dizendo que esse caráter é o caráter de Cristo. O Salvador é uma espada. E se você se identificar com esse Cristo, você também estará se dispondo a ser incômodo. Talvez muitos de nós vamos ter que dizer como o salmista no Salmo 120, versículo 7. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Pelo simples fato de defendermos absolutos tão grandes. Talvez não seja tão simples assim. Mas Simeão ainda diz uma última sentença. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a tua alma. Verso 35. Maria se posta junto à cruz de Cristo até o último momento. Ela está passando por uma dor que os discípulos, irmãos e amigos mais próximos compreendem, mas não sentem igual. A dor de Maria é exclusiva. Uma pela experiência que teve com o próprio Cristo, e outra, porque nessa experiência nós estamos falando de uma mãe enterrando um filho, algo que nunca deveria acontecer. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo ele se permitiu gestacionar no ventre de Maria, ser criado, edificado, educado e amado como um filho. E ali está ela olhando para ele como talvez ninguém consiga olhar, com a profundidade, com a dor. Ela sabia muito bem que ele era o Cristo e talvez entendesse isso com contornos muito especiais. Ela, desde antes dele ser gerado ali nela, ela já teve a seguinte afirmação direta do Espírito Santo: esse é o Cristo, o seu Salvador. E ela creu nisso. Maria crê que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, desde antes da encarnação de Cristo. Porém, mesmo assim, mesmo Maria,
não foi capaz de compreender e perceber o todo sobre Cristo. Talvez tanto para ela quanto para os discípulos, ainda que crescem que ele era o Messias, aquela morte foi prematura demais. E tão sangrenta que a sensação que ficou foi de fim da história, fim do sonho, fim da esperança. É assim que os discípulos saem do Gólgota. É assim que Maria fica com o resto dos panos, como quem está em desolação, em desesperança. O ministério de Cristo é alvo de confusão para Maria. Ela não consegue ver plenamente o todo. Tampouco os discípulos. Você percebe, por exemplo, Marcos capítulo 3, o verso 31 nos narra, e a gente vai seguindo até o 35, que ela e os irmãos de Jesus, em certa ocasião em que Jesus saiu a pregar, ele estava pregando coisas tão radicais e apropriadas ao seu ministério divino, que eles foram atrás de Jesus a fim de exortá-lo a que parasse de falar tais coisas. E é nessa ocasião que chamaram Jesus, verso 21, de estar fora de si. E quando chegou, Jesus os repudiou e repreendeu. É nessa ocasião que Jesus diz: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Verso 33 do capítulo 3 de Marcos. E em seguida, olhando a multidão e os seus discípulos, disse: aqui estão os meus irmãos e as minhas mães. Esse que faz a minha vontade é minha mãe e meu irmão. Uau! Jesus cuidou de Maria até o fim e certamente a amou de uma maneira muito especial. Mas o equívoco dela foi tão grande quanto ao seu ministério, por confusão e incompreensão, que certamente essas palavras devem ter magoado Maria. A espada começou a atravessar sua alma, porque ela não está só diante do Filho Jesus, ela está diante do Deus Cristo. E esse é estranho. E às vezes alvo de contradição, não nele, mas em nós. Não dá para colocar Jesus do nosso jeito. Maria não compreendeu o todo e foi exortada com dor. Começa a sua batalha, que vai terminar aos pés da cruz. A espada termina de atravessar. E é nesse ponto que eu quero citar R.C. Ryle, um grande escritor de espiritualidade, sobre santidade, comentarista dos evangelhos, pregador inglês. Ele diz assim sobre o Natal: o Filho de Deus carrega em si grandes marcas, que podem ser conhecidas pela sua paz interior, bem como pela sua batalha interior. Fecha aspas. E quando eu e você chegamos à fé e nos exercitamos na fé em Cristo, nós vamos perceber essas batalhas. Nós vamos ter que lidar com elas. Desde a luta contra o velho homem, até a luta da santificação e da atitude obediente na lida do dia. Ainda Riley disse: há milhares de homens e mulheres que vão às igrejas e capelas todos os domingos e se dizem cristãos. Seus nomes constam no registro batismal, são considerados cristãos durante a vida toda, casam-se com uma cerimônia cristã, são enterrados como cristãos, mas você nunca vê nenhuma luta relacionada com a religião deles.
de contendas, esforços, conflitos, abnegação, vigílias e guerras espirituais, eles não sabem literalmente nada. Esse cristianismo não é o cristianismo da Bíblia. Não é a religião do Senhor Jesus. Não é a religião dos apóstolos. O verdadeiro cristianismo, acredite, é uma luta. Fecha aspas. Século XIX. Mais contemporâneo impossível. A nova paz que Cristo traz, queridos, não vem sem conflito. É conflito que começa dentro de nós, na luta do arrependimento. Arrepender-se é entrar em luta, em guerra, contra os apetites da carne, as convicções do coração. É lutar contra o próprio coração e voltar os pés. Eu gosto muito da palavra hebraica para arrependimento, yeshuv, que significa virar os meus pés, como que 180 graus, mudar os meus pés do caminho. Eu andava nesse rumo e eu me arrependo desse caminho e vou por outro. Arrependimento é mudar a inércia, é dizer não para a folga da alma, é pagar preço, é se quebrantar, é dizer não, é morrer um pouco ou muito. Arrependimento é mudar a compreensão, e isso sangra, isso dói. A paz que Cristo veio nos dar provoca arrependimento. Essa paz que Ele traz convoca a submissão. Olhe como que essas palavras, pense, são indigestas no nosso contexto, são indesejáveis na nossa realidade contemporânea. Submissão, obediência. Ora, o Evangelho nos convoca a tal coisa, a negarmos a nós mesmos. Essas são antíteses do nosso tempo, são coisas completamente indesejáveis, repito, indigestas, incompreensíveis para a nossa era. Submissão, obediência, negação de si, morte do eu. O Evangelho nos dobra. Romanos fala da batalha pelo novo homem, na morte do velho. É guerra pela santidade, é guerra contra os nossos pecados, é guerra pela missão, pela obediência. Não ache que é mais fácil para os sacerdotes, para os pastores. A minha vida de oração é travada em guerra e grande indisposição, queridos. Você acha que eu posso dizer como salmista? Acordei, a primeira coisa que eu quero fazer é encher o coração das Escrituras? Ah, queridos, é a última coisa que eu quero fazer. A minha carne suscita distância do Evangelho. A minha carne me repele da vida de oração. Se não for em guerra, não haverá intimidade com Deus da minha parte. Não ache que para você vai ser diferente, porque não é para nenhum de nós. A paz que Cristo veio dar é abundante, e o Natal fala disso. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Jesus, lá em Belém. Mas saibam de uma coisa, queridos irmãos, essa paz é gratuita e abundante, mas não vem sem conflito, sem guerra, não no mérito, mas na experiência, a ponto da gente chegar a dizer: eu não tenho direito de dizer como Deus deve controlar o universo. E quando a gente desiste da luta com Deus e perde a batalha, a gente ganha.
lutar com Deus e perder é ganhar. Porque quando Ele está coroado, reinando, é porque a sua espada atravessou o que devia atravessar. E agora as coisas vão entrar no lugar. As cadeiras foram reviradas, as cortinas arreganhadas, o chão molhado. Cirurgias foram feitas. E nós encontraremos paz. Seremos alvo de hostilidade por causa de Jesus. Teremos muitas lutas dolorosas. E o Natal nos ensina que os cristãos não devem ceder à autocomiseração nas lutas dessa vida. E eu encerro lembrando que se Cristo tivesse se entregado à autocomiseração, à autopiedade, ai de nós. Mas em Gênesis 3, quando fomos expulsos da presença de Deus, representados em Adão, uma espada flamejante foi colocada na porta do jardim. E essa espada se movia ao redor do jardim. E quem ousasse entrar na presença de Deus, teria que lidar com a espada flamejante. A partir disso, o Antigo Testamento é lançado a nós. E Deus diz: eu visitarei vocês. E perdoarei o vosso pecado. Mas animais terão que morrer, para que pecado seja concedido. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O que tudo isso mostra para nós? Que Cristo lidaria com a espada flamejante, para que eu e você pudéssemos entrar de volta, muito mais do que no jardim, na presença do Pai. Que cada animal que morreu para dar perdão, significa que o Cordeiro de Deus morreria para conceder perdão. E que o preço maior foi pago. De tal forma que aqueles agora que vivem em Cristo podem pagar preços menores, tomar a sua cruz e segui-lo. Abrace os conflitos que a sua honra a Cristo trará. Abrace as lutas e a hostilidade que o viver o caráter de Cristo promoverão na sua existência. Não tenha tanta dó de si mesmo nas dores dessa vida. Se Maria tivesse dito: eu não quero essa espada atravessando minha alma. Se Cristo tivesse dito: eu não quero buscar e conquistar a paz por meio desta forma, o que seria de nós? Mas tanto Maria como os apóstolos, mas sobretudo Cristo, abraçaram a espada. Nós podemos fazer o mesmo hoje. Que o Natal preencha o significado que tem no nosso coração. E nos anime aos conflitos, à dor, mas também à esperança sólida que Cristo traz e é. Que Ele nos abençoe. Amém. Senhor bendito, nesse último domingo do ano, nós pedimos ao Senhor: ajuda-nos a nos submetermos à Tua maravilhosa provisão, ao Teu favor gracioso, à dor que sofreu por nós. E nos ajude, Senhor, a não nos acovardarmos dos conflitos que Te amar traz, das lutas que Te obedecer significam. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos de fato luz do Senhor por onde formos. Por mais hostil que isso possa parecer a tantos e ao espírito desse mundo, mas ao mesmo tempo
que comuniquemos a maravilhosa esperança que só há no Natal, na cruz e no túmulo vazio de Cristo. Até que o Senhor volte, dá-nos coragem, em nome de Jesus. Amém.